Boa tarde, meus amigos, muito boa tarde. Agora é dia 8 de fevereiro, 14h14. Olha só, horário emblemático, né? Falando um pouquinho com alguns alunos do meu curso de Domain Driven Design sobre um tema que é tremendamente relevante, que gera um bocado de dúvidas, mas também dúvidas meio à toa, tá? Tem coisas que eventualmente ganham uma relevância maior do que de fato elas têm. Hoje, especificamente, eu quero falar com você sobre 3 conceitos fundamentais de DDD tático, ou seja, pensar DDD relacionado com o código, que é exatamente o pensamento sobre entidades, value objects e os famosos agregados. Isso gera uma confusão do caramba, né? E eu vou tentar trazer para vocês um pouquinho do entendimento que se tem sobre DDD para poder ajudar vocês. Estou aqui então com o Nelson Nobre, com o Lucas, com o Palhares, com o Daniel e com o Charles. Eles estão aqui exatamente para representar a massa de pessoas que estuda DDD comigo, me ajudando, né? Eventualmente fazendo perguntas contextuais e também me apontando, né? Onde que o meu código vai ter erros, porque vão ter erros eventualmente em live coding, né? A gente sempre erra, então eu conto com a ajuda de vocês para me ajudar a explicar a coisa de uma forma bacana, tá? Então, bora lá, sem mais delongas, deixa eu já restaurar aqui a minha janelinha com o meu Visual Studio, né, para a gente poder eventualmente falar numa sessão de muito código. Deixa eu aqui apresentar essa minha sessão. Vou pegar aqui a minha tela, compartilhar a tela, vou selecionar aqui a minha janelinha do meu Visual Studio. Muito bom. A primeira coisa que a gente tem que entender, quando a gente fala sobre Domain Driven Design, deixa eu aqui dimensionar a tela para a gente poder aproveitar ao máximo o espaço, é que um dos objetivos é você traduzir em código, né? A gente tenta traduzir em código aquilo que a gente costuma ver na discussão com os especialistas do domínio, né? Ou seja, eu vou tentar representar no meu código da maneira mais efetiva possível aquilo que eu geralmente converso com os meus especialistas de domínio, que é verdade para eles. Uma das coisas que a gente vai acabar tendo em todo modelo é a representação de coisas, né? Então, poxa, eu falo, o que são essas coisas? São, por exemplo, produtos, pessoas, clientes, essas coisas aqui, essa coisificação, ela não é pejorativa, tá? É só uma forma da gente entender o que aparece na discussão com os especialistas de domínio. Então, por exemplo, se você está fazendo um sistema para tratar, por exemplo, de uma loja online, de uma venda, é natural que, eventualmente, você comece a falar sobre ter a ideia de um produto. Então, você vai lá no seu código e vai ter uma representação de produto. O que se percebe, de uma maneira geral, quando se fala em Domain Driven Design? Deixa eu entrar aqui um pouquinho a fonte, tá? Quando se fala sobre DDD, uma coisa que se percebe com frequência é que essas coisas que são representadas no código, elas devem possuir algum tipo de identificação, né? Então, a base de DDD é que para quase tudo, quase toda coisa que a gente for tratar dentro dos sistemas, elas vão ter algum tipo de identificação que é traduzido muito fácil e simplesmente com uma propriedade evidente, que é a propriedade ID. Então, de uma maneira geral, quando você pega essa coisa, né, você assume que essa coisa vai ter geralmente uma identificação, um ID. A ponto a gente assumir, então, que se a gente for pensar uma entidade de marcação, tá, como interface, a gente pode assumir que uma entidade, né, ela vai ter sempre como elemento de expressão um ID. Né? Então, você pode trazer aqui, eventualmente, uma representação para esse cara. Né? Então, esse ID vai estar expresso. Uma coisa que se discute muitas vezes é qual é o tipo desse ID. Né? Esse tipo de ID pode ser, eventualmente, uma string, pode ser número. O DDD, ele não é opinativo sobre o tipo, né? Esse public está sobrando. Não é opinativo sobre o tipo da entidade. Então, não precisa ser, desculpe, do ID. Então, você pode utilizar os mais diversos tipos dependendo do teu cenário. Detalhe de implementação técnica, cara. Estou utilizando um banco de dados que vai usar um GUID. Então, eventualmente, eu posso dizer que o tipo pode ser abstraído, o tipo do ID, para você poder especificar que esse cara aqui vai ser um cara que vai estar trabalhando com um tipo flexível. Eu posso assumir aqui, por exemplo, que o meu produto vai ser uma entidade, né, que vai ser do tipo string, o ID dela, e eu estou, de novo, conforme para minha implementação. O ponto importante sobre essa ideia do ID é porque o ID é a coisa que vai conferir identidade para
para essa entidade, né, que é a forma que se usa de escrever em DDD. Se eu tiver, por exemplo, duas instâncias diferentes, por exemplo, de produto, e essas duas instâncias tiver conjuntos de propriedades diferentes, por exemplo, de valores diferentes das propriedades, por exemplo, posso ter aqui numa delas produtos com nome diferente, né? É que eu estou usando o GetSet, não estou muito preocupado agora com isso aqui é código de boteco, tá, gente? No mundo real não seria assim que eu expressaria, mas eu teria aqui o nome, eu teria eventualmente lá o preço, eventualmente você pode encontrar produtos, né, que tem entidades que têm nomes diferentes, que têm eventualmente o mesmo preço ou preços diferentes, né? Como é que você vai conseguir determinar se nessas duas instâncias você está falando de coisas diferentes ou da mesma coisa? Essencialmente, você vai fazer a comparação a partir do ID. Se o ID for o mesmo, você sabe que você está falando da mesma coisa. Aliás, esse é o ponto, inclusive, para você perceber, quando você fala em DDD, na passagem dos diversos bounded contexts, ou então dentro dos subdomínios, que é um ponto importante, né? Poxa, eu tenho um produto descrito dentro da área de marketing, eu tenho um produto descrito dentro da área de produção, por exemplo. Como é que eu sei que esses dois produtos em áreas diferentes são o mesmo produto? Porque, enfaticamente, eles compartilham o mesmo ID. Então, ID, desculpe, a entidade é um dos conceitos fundamentais, basilares, para a gente poder traduzir aquilo que a gente descobriu no DDD estratégico para implementação, para o DDD tático. Então, é algo que a gente vai encontrar em todo o modelo, assim como specifications, por exemplo, estão lá para representar regras, mas isso é uma outra conversa, tá? Tem Elemar, Oi? Desculpa interromper. Você disse que o ID ele poderia ser uma string, um inteiro, o DDD não é opinativo sobre, mas isso continua sendo verdade quando a gente começa a olhar para database, por exemplo. Vamos dizer que eu quero ter um ID que é uma composição do nome mais algum outro atributo, né? Tá. Então, esse vai ser meu ID. Eu poderia, no DDD, ter esse tipo de composição como uma representação de ID? Poderia sem problema. O ponto todo, Lucas, é que o DDD, primeiro, quando a gente pensa em complexidade de software, né, e o DDD fala, cara, eu vou atacar a complexidade no coração do software. O que é a complexidade no coração do software? Tem três complexidades geralmente associadas com software, tá? Tem a complexidade do legado, cara, como é que eu suporto o software que eu já tenho dentro de casa, que foi feito sem pensar em DDD e tudo mais. Tem a complexidade da solução técnica, então qual é o banco de dados que eu estou utilizando, banco de dados distribuído, se eu estou utilizando um NoSQL, se eu estou utilizando um SQL, enfim, qual é a relação, e tem, finalmente, a ideia da complexidade do domínio, que é do problema que você está resolvendo, o problema de negócio que você está querendo resolver. O DDD, quando ele fala que ele se direciona pela complexidade no coração do software, ele aponta que a complexidade no coração do software é a complexidade do domínio. Ou seja, ele trata da complexidade do domínio, ataca ela, porque ele entende que as decisões relacionadas à solução técnica, que é outra complexidade, ou ao legado, que é a terceira complexidade, deveriam ser subordinadas ao domínio. Entende? Ele entende que o domínio deveria aparecer no centro. Então, na prática, o DDD ele não vai ser opinativo, por exemplo, sobre o banco que você vai estar utilizando ou como que você vai estar solucionando um problema, por exemplo, de resolver distribuição de persistência. Isso faz parte da complexidade da solução técnica. É um problema que DDD não aborda, entende? Aliás, é um ponto importante aqui, Lucas. Boa pergunta, porque ela dá a oportunidade de a gente entender no que DDD ajuda e no que DDD não ajuda. Né? Então, o DDD não vai nos ajudar enfaticamente a determinar qual é o melhor stack tecnológico que eu vou utilizar, ou se, eventualmente, a linguagem X, Y, Z ou o banco de dados X, Y, Z é o mais apropriado. Isso não faz parte do escopo de preocupações de DDD. Consequentemente, o valor de DDD vai ser relativo conforme a natureza do projeto em que você estiver trabalhando. Por exemplo, se você estiver trabalhando numa aplicação que é Line of Business, por exemplo, estou fazendo um site de e-commerce, trabalhando com WMS, estou eventualmente resolvendo um problema de negócio, aqui DDD brilha. Agora, por exemplo, se eu estou trabalhando num sistema que envolve, por exemplo, eu tive essa experiência, estou trabalhando num motor de renderização 3D, ou ainda, eu estou trabalhando num compilador, ou, sei lá, num banco de dados, coisas que eu também tive a oportunidade de trabalhar, aí DDD tem um pouquinho menos de valor, porque a importância principal que está no coração, às vezes se desloca do domínio
para, eventualmente, a solução técnica ou até mesmo o legado. Então, é importante a gente fazer essa distinção, tá, Lucas? DDD, ele vai ser zero opinativo. Aí o que acaba acontecendo é, Vernon, eu, Evans, olha como eu sou modesto aqui, né? Estou me colocando do lado dos caras. Mas esses caras todos vão ter opiniões relacionadas a aspectos técnicos também. Mas, quando a gente menciona essas opiniões, a gente está tratando de uma coisa que não é DDD. A gente está falando sobre outra área de especialidade. É importante não misturar as duas coisas, ok? Mesma coisa, quando você fala, por exemplo, tem um problema comum hoje em dia, quando pensa em microservices, por exemplo, que é, por exemplo, cara, como é que eu mantenho bases de dados entre diversos contextos delimitados devidamente sincronizadas? Cara, isso tem a ver com DDD ou não? A resposta para essa pergunta é um sonoro depende. Deixa eu dizer a parte em que não tem a ver. Não tem a ver com relação ao stack tecnológico que você está utilizando, sabe? Por exemplo, eu vou utilizar Kafka, por exemplo, para fazer transitar eventos entre um cara e outro. Então, eu vou utilizar, por exemplo, um domain event para poder ser essa minha entidade, essa minha representação do Delta, essa demanda aí de atualização. Cara, DDD não está olhando para isso. Agora, enfaticamente DDD, agora vamos para a parte em que DDD tem a ver, tá? DDD é talvez a melhor estratégia conhecida para você poder fazer o fracionamento correto de uma aplicação em microserviços, porque essa é uma grande dificuldade, tá? Como é que eu faço para pensar um sistema, quebrar um sistema em microservices, por exemplo, diminuindo essa demanda de sinks? Se você utilizar DDD, você vai conseguir pensar em formas de reduzir essa demanda de sinks, porque, eventualmente, os insights que DDD te traz acabam subordinando, né, a tua solução técnica a fazer a coisa de uma maneira mais ajustada, né? Então, esse é um ponto importante. Mas, continuando a nossa descrição, dentro dessa relação de produto, vamos pegar aqui no lugar de produto, eventualmente eu vou ter lá o meu cliente, eu vou ter um customer, né? Então, vou fazer uma classe de customer. Essa minha classe de customer também, eu coloco aqui. Eu gosto da ideia, isso aqui é estilo de programação, tá, gente? Isso aqui não está demandando necessariamente, né, que a gente siga um modelo ou outro. Só um pouquinho que eu acho que chegou mais gente para nossa conversa e vocês não me avisaram. Não chegou? Não chegou? Deixa eu ver. Acho que chegou o Charles. Isso. Não, deixa eu pegar aqui. Adicionei a transmissão, mas o Charles voltou, na verdade, tinha caído e ele voltou aqui para trabalhar com a gente, né? E o Daniel Maia também está com a gente agora. Olá, Daniel, tudo certo? Então, o que acaba acontecendo, tá? No meu customer aqui, de novo, reparem que essa interface, né, ela serve aqui como um mecanismo de marcação. Cara, eu preciso ter isso. De novo, tá? A forma como você traduz para código não é preocupação necessariamente de DDD, tá? Porque em C# faz sentido, em Java talvez faça sentido, em TypeScript não vai fazer sentido, porque você tem o conceito de duck typing, né? Se a coisa tem em linguagem de página dinâmica também, se você tiver a propriedade, você já assume que ela é, né? Mas aqui vamos botar esse cara, então, para ter, eventualmente, o seu ID com também getSet. De novo, o meu código aqui é um código de boteco, tá? Eu estou fazendo zero validação, estou me preocupando zero com estrutura, né, com consistência do modelo. Aliás, essa é uma conversa para outras talks. Aliás, a gente já conversou sobre specification outro dia, né, para determinar a validade ou não validade das entidades. Vale a pena, eventualmente, a gente olhar aquela conversa, tá? Mas, vamos lá. Agora, eu quero representar, dentro dessa minha entidade, eu quero representar o endereço residencial da pessoa. Tá? Qual é o tipo que eu vou utilizar para pensar no endereço residencial? Enfaticamente, quando você começa a pensar em endereço residencial numa modelo, aqui vem outra coisa que ameaça para a gente, tá? No banco de dados, como que você vai representar um endereço residencial? No banco de dados, você vai ter provavelmente uma propriedade para vai estar para a rua, né? Você vai ter, eventualmente, uma propriedade para especificar o nome, o número. E aqui, mais uma vez, tá? Eu estou escrevendo em inglês um formato do endereço português, tá? Mas vamos assumir a coisa como sendo verdade aqui. Você vai ter uma outra propriedade para, eventualmente, colocar lá a descrição da cidade. Enfim, vocês entenderam mais ou menos a coisa. Vou ter uma outra propriedade para setar, daqui a pouco, o endereço postal. Isso no banco de dados, tá? Isso no banco de dados faz sentido. Por que no banco de dados relacional faz sentido isso? Quando você pensa numa tabela? Porque, cara, como tabela,
né? Quando você começa a pensar a coisa em termos de modelagem de dados relacional, aquela estrutura tabular, né? Se você botar o endereço, por exemplo, numa segunda tabela, você vai forçar o estabelecimento de um join para um vínculo aqui que vai ser de 1 para 1. Ou seja, eu estou querendo vincular aqui endereço, mais eventualmente a pessoa no vínculo que é 1 para 1, e aí cai a dica técnica sempre para quem trabalha com banco, que com o banco de dados relacionais, toda vez que você bota um join numa consulta, você mata um panda, né? Então, você deve querer evitar isso, né? Agora, em termos de modelagem, quando você pensa na modelagem, não na modelagem do banco de dados, mas na modelagem do domínio, esse conjunto de propriedades aqui, ele começa a ficar estranho, porque você que vai ter que, eventualmente, colocar algum sufixo a mais aqui para poder indicar o que esses caras são. Geralmente, o que a gente acaba fazendo é fazer, então, uma segunda propriedade, não um segundo cara, que vai ser potencialmente o ponto que vai estar apontando lá o teu endereço. Você vai estar agrupando essas propriedades aqui por relação. Então, você vai ter lá uma classe de endereço. Vamos começar com classe, pelo menos, para a gente começar a trabalhar. E aí, eventualmente, aqui, ó, eu vou pegar essas propriedades que estão aqui em cima, né, e vou dizer que essas propriedades que estão aqui em cima, na prática, correspondem a esses caras aqui embaixo. E lá em cima, no lugar do cliente, eu vou começar a colocar aqui uma propriedade de endereço para especificar que eu tenho lá o home address, né? E, aliás, esse tipo de coisa pode ser bem interessante, porque você vai começar a entender que, além do endereço de trabalho, desculpa, o endereço de casa, né, o residencial, você pode ter, por exemplo, também o endereço de trabalho, né? Tipo, cara, vamos botar aqui um work address, né, da vida aqui, para poder simplificar a coisa. Mais uma vez, esse código aqui é um código de boteco. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, tá? Um ponto importante. Quando surgiu essa segunda coisa, que é o endereço, que apareceu aqui embaixo agora, vocês devem concordar comigo que aqui existe um ponto que diferencia claramente endereço de cliente. Qual é a grande questão aqui, tá? Enquanto no cliente, ou no caso de produto, você sabe que está tratando do mesmo produto, se você tiver com alguma coisa que tem o mesmo ID, ou seja, a base de comparação acaba sendo ID é igual a outro, e aí você está falando do mesmo produto. Quando você está falando de endereço, especificamente, a tua comparação não deveria ser uma comparação baseada em ID, deveria ser uma comparação estrutural. Né? Ou seja, se você tiver uma mudança, vamos lá, o Elemar mora na Castro Alves 5047, para não pegar e dar número verdadeiro aqui para alguém, para algum maluco me perseguir, tá? O Elemar mora na rua das Figueiras, número 25, né? Cara, se eventualmente o Lucas morar na rua da Figueira, número 26, não é o mesmo endereço, independente de eu estar com o mesmo ID. Então, o ID nesse cenário aqui, ele não faz muito sentido, porque a comparação não deveria ser uma comparação com base nesses IDs, mas deveria ser uma comparação estrutural, deveria ser uma comparação de todos os campos. Quando eu tenho uma comparação que é estrutural, basicamente eu estou falando que eu estou tratando de um cara que é um value object. Um value object é um cara que, aonde eu tenho, na verdade, nele, um conjunto de valores associados para poder trabalhar. Esse value object aqui, por sua vez, ele vai ser implementado, por exemplo, em C# mais naturalmente como uma struct. Por quê? Porque, por default, dentro de C#, isso é uma característica de linguagem, de novo, tá? DDD não é opinativo quanto a linguagens, tá? Mas algumas linguagens vão ter facilidades ou dificuldades. Dentro de C#, por exemplo, quando você tem uma struct, você tem, por default, comparação estrutural. Ou seja, você está falando enfaticamente da troca, se você comparar uma struct com outra, ele vai verificar se é a mesma coisa, comparando todos os valores das propriedades. Se todos forem iguais, você está falando da mesma propriedade, do mesmo cara. Se algum deles for diferente, você está falando de caras diferentes. Então, é um ponto interessante para a gente analisar como a coisa acaba acontecendo. Outro ponto interessante para a gente poder pensar é que você não atualiza o número. No caso de um cliente, você pode até dizer que você vai querer trocar o nome do cliente. Pode acontecer, tá? Por exemplo, uma pessoa se casa, uma pessoa busca na justiça lá um direito de modificação, alguma coisa acontece que eventualmente faz alguém querer mudar uma propriedade de uma instância, né? de uma entidade. Quando você está falando especificamente de um value object,
cara, no Value Object passa a não fazer muito sentido, né, você ter essa setagem de mudança, essa mudança, né, acontecendo a posteriori. Então, o que acaba acontecendo com muita frequência? Com muita frequência, o que você tem aqui é você assumir que esse cara deve ser somente leitura, que, aliás, é uma das recomendações, inclusive, de implementações, agora misturando de novo a coisa técnica com o detalhe do domínio, tá? Em C Sharp, a recomendação, se você está trabalhando com structs, essas structs deveriam ser imutáveis, né? Por definição, uma struct deveria ser imutável. Tem cenários que justificam structs não imutáveis? Tem cenários. Mas, de novo, tá? Faz parte da complexidade da solução técnica e não do domínio. Aqui eu estou utilizando DDD para poder traduzir a coisa para a gente. Então, nesse cenário aqui especificamente, endereço aparece para mim, né, enfaticamente como sendo um Value Object, enquanto, eventualmente, aqui o meu cliente, né, vai acabar sendo a minha entidade. E esse ponto é um ponto interessante. Então, aqui, para poder fazer esse cara, vou tentar ser menos opinativo aqui com relação, não vou exagerar demais em detalhes de C Sharp, tá? Então, fazer uma implementação mais aberta, você pode assumir, então, que o endereço aqui em cima vai ter, então, um construtor, e esse construtor, eventualmente, vai receber você vai especificar na construção do construtor um cara lá para ser a tua rua, né? O teu número, né? E você, a essa altura, já entendeu direitinho a ideia. Né? Então, você acaba especificando esses caras e você tem esse cara modelado como Value Object. Tá? Então, um dos pontos mais fundamentais quando você vai começar a fazer a modelagem, né, do domínio, quando você começa a construir um modelo de domínio, é você começar a entender, a partir da linguagem onipresente, né, dando nome para as entidades, nomes de entidades que equivalham, né, aos nomes que você tem na linguagem do domínio, né? Você utiliza aqueles conceitos e você representa esses conceitos. Tudo aquilo que é coisificado, tudo aquilo que é coisa, né? Que pode ser material, quase sempre materializável, vai ser representado como uma entidade e, eventualmente, essa entidade vai ter na sua composição alguns Value Objects. E esse é o conceito fundamental, tá? Quando você começa a modelar. Muito de DDD, se você fosse pensar para mim, tipo, Lemar, em termos práticos, né, de conceitos táticos, talvez entidades e value objects apareçam para a gente como sendo, dentro da representação tática, aquela coisa que vai ser onipresente, você vai encontrar em quase todo o código que está, de fato, tentando expressar um modelo do domínio, tá? Esse é um ponto importante. Diga. Deixa-me fazer uma questão. Porque a sua preferência para os value objetos como structure? Hoje em dia, como temos os records, é uma questão de garbage collection? Qual é? Não. Na prática, boa pergunta. O Nelson fala sobre a possibilidade de trabalhar com os records, né? Enfaticamente, Nelson, se você perguntar para mim como é que eu escreveria esse código em C Sharp, eu só evitei aqui ser muito específico, né? Em C Sharp, modernamente, eu faria esse cara como um record struct, né? Um record struct, onde eu vou estar trabalhando com um address, né? E, enfaticamente, eu diria que eu, então, trabalhei com street, né? Com o número, né? Aqui o número, repare que eu estou botando o número como sendo string, até porque eu quero botar o 122A, né? Que a gente vê em muitos lugares. Eu vou estar, eventualmente, com o meu postal code, e eu vou estar lá, finalmente, com a minha cidade, né? O ponto interessante que eu quero que você perceba aqui, meu amigo Nelson Nobre, é que uma coisa importante, tá? Semanticamente, recortes são coisas diferentes, mas em termos de implementação, né, para C Sharp, especificamente, isso aqui na prática, deixa eu botar aqui, inclusive, uma marcação de read-only, ou read-only struct, mas, enfim, fiz aqui o records, né? Quando você faz isso aqui na prática, isso aqui é um açúcar sintático para esse cara de baixo. Tá? Em baixo nível, você está falando da mesma coisa, tá? É importante. Aliás, tem código, se não me engano, IL, deixa eu verificar aqui, IL Online.net, né? Se você pegar aqui, por exemplo, o Sharp Lab, que é um projeto que eu gosto bastante, cara, eu vou verificar, por exemplo, esse meu código aqui, por exemplo, de struct, né? Esse record struct que a gente acabou de fazer aqui, se a gente for olhar o equivalente dele, né? Você bota aqui bonitinho, né? E você vai encontrar, né, aqui string address, string city, eu acho que é o nome, né?
Siri, né? E aí, deixa eu só restaurar o zoom. Se você for observar aqui no final das contas, né, esse código bonitão aqui que a gente fez com o record aqui desse lado, né, ele se manifesta para a gente como sendo o nosso açúcar sintático, né, que está expresso no código, para o código que vai ser gerado ali do lado. Antes de nós termos records em C#, o que nós teríamos seria que implementar alguma coisa mais ou menos assim, né? Nós implementaríamos todas as propriedades com os diversos backend fields. É claro que você tem um código gerado por máquina, né? Mas repare, você tem ali o construtor da mesma forma, você tem aqui uma implementação opinativa também do nosso amigo string, um print members, ou seja, você tem lá a comparação de igualdade, mais uma pancada de coisa, mas na prática, né, esse aqui é só um jeito diferente. Então, esse recorde aqui na frente, ele entrega para a gente, né, essa mesma implementação que a gente já conseguia fazer antes, tá? Então, isso é importante. Aliás, com algumas versões, eventualmente, aí para você, né, read-only, né, cara, agora esqueci como é que funciona esse negócio. Read-only record, né? Eu acho que é isso aqui. Read-only record, eventualmente você vai dizer, cara, isso aqui agora virou, então, um cara somente leitura. Você vai olhar do lado, o que vai acontecer é que você vai ter uma mudança lá da propriedade do set para init, para dizer que você só pode determinar o valor durante a inicialização e não depois, tá? Mas, enfaticamente, tá, o código dos dois aqui, isso aqui equivale ao da direita, né? Então, esse cara aqui do lado é um açúcar sintático muito bem observado. Nobre, aliás, aproveitando a tua questão, tá? Modernamente, para quem trabalha em C#, né, quase sempre as tuas value objects, né, vão ser mais manifestadas, então, como read-only records, né, para a gente poder trabalhar com esse cara de forma posicional. Essa aqui seria a implementação mais enxuta, tá? Mas, enfim, ficou claro para vocês a diferença entre entidade, o que é uma entidade e o que é um value object? Cara, o value object, ele vem para a gente com uma referência adicional, né, com uma importância adicional, quando a gente está querendo fazer comparação, e a comparação que faz sentido é a comparação estrutural, ou seja, eu comparo todos os valores de propriedade. Quando, eventualmente, eu estou falando de uma modelagem de algo que a comparação acontece por uma identificação, por um ID, aí você está falando de uma coisa que deixou de ser um value object. Pequeno problema aqui para a gente poder, eventualmente, ponderar, tá? Muitas vezes, existe a forma como você modela a coisa no banco de dados, né? E existe a forma como você modela no teu sistema. O modelo do banco de dados, você pode admitir como sendo um modelo de persistência, tá? O modelo de persistência quase nunca parece muito com o modelo, quase sempre tem diferenças fundamentais com relação ao que é um bom modelo para o domínio. Enquanto no modelo do domínio faz mais sentido você ter, por exemplo, um record separado para representar essas propriedades complementares, na modelagem de persistência, quase sempre o que você deveria fazer seria um flattening aqui para colocar essas propriedades dentro da mesma tabela para gerar, eventualmente, uma única tabela e diminuir o custo de processamento, tá? Então, o modelo de persistência que é o modelo que você pensa no banco, é frequentemente diferente do modelo que você pensa para o domínio, para a representação do domínio. É importante fazer aqui essa distinção. Fazendo essa distinção, você vai mais longe, tá? Agora, tem uma... Oi? Eu entendi, tá, a diferença entre uma entidade e um value object. Para mim faz sentido. Só que daí eu comecei a me perguntar por que, e talvez seja uma pergunta estúpida, mas eu acho que é válida, por que um customer não pode ser um value object? Porque se você for pensar no customer especificamente, vamos lá, você mantém, vamos responder essa pergunta com termos práticos, tá? O customer vai existir dentro do teu domínio por muito tempo. E, eventualmente, você vai querer alterar propriedades desse customer. Alterar as propriedades do customer não faz... Alterar um endereço, por exemplo, alterar o nome, alterar o salário, você alterar uma propriedade de customer não faz necessariamente com que você, conceitualmente, esteja se referindo a um novo customer. É o mesmo cara, só que com propriedades diferentes. Então, o que vai persistir durante todo o ciclo de vida é só o ID.
Todo o resto, potencialmente, pode ser modificado, desde que, obviamente, esteja aí atendendo às demandas, né, do especialista de domínio, que vai estabelecer quais são as pré-condições do cenário de mudança. Agora, já o address, por exemplo, cara, não faz sentido você dizer que está trocando uma propriedade do address e assumir que, poxa, você está falando do mesmo endereço. No endereço, cara, o fato de você mudar uma única propriedade classifica para ser outra entidade. Desculpe, outra instância, outro objeto, é outra coisa. Por isso mesmo que você assume que um endereço, por exemplo, que é um value object, todo value object é naturalmente imutável. Não é que você não está trocando o número da casa, você está efetivamente trocando o endereço. Então, você não deveria ter a possibilidade, esse é um salto importante, tá? Você não deveria ter a possibilidade no teu código de chegar, por exemplo, por exemplo, aqui, vamos dizer que eu crio uma nova instância de customer aqui, né? Então, você não deveria aqui em cima do seu customer, ser igual a new customer. Repara que meu modelo está tão furado que eu não faço validação nenhuma, né? Eu crio esse cara vazio. Mas eu não deveria, por exemplo, poder fazer c.homeaddress.street, por exemplo, e setar um valor novo. Isso aqui não deveria ser permitido no teu código. Por quê? Porque, enfaticamente, você não deveria assumir que você está mudando a rua. Você deveria assumir que você teria que mudar o endereço. Então, na prática, você teria que fazer, eventualmente, um novo endereço, né? Um novo endereço, e esse novo endereço, eventualmente, você passar lá a propriedade da rua nova. E aí, eventualmente, né, quando você pensa em padrões de projeto, padrões de implementação, em linguagem funcional, você vai ter lá um if. Então, você pode pegar esse cara, só que com um valor novo. Eventualmente, se você está utilizando DDD, esse é o cenário onde, eventualmente, o template, né, que é um padrão criacional lá do Goff, né? Quando você pega o template, o objeto de template, ele nasce exatamente para você não ter que fazer um new passando todas as propriedades de novo, você fazer exatamente esse clone e mudar somente aquele cara que faz sentido. Mas, no geral, né, você vai acabar... tem que entender que quando você muda uma propriedade de endereço, na parte você não está mudando uma propriedade de endereço, você está mudando o endereço inteiro. E esse ponto é um ponto importante, inclusive, Charles, é muito bom você trazer isso para a gente, porque você acaba dando uma força para que o programador que está consumindo o teu código não cometa pequenos deslizes, né? Tipo, qual pequeno deslize aqui, cara? Tipo, eu não posso permitir que esse cara mude somente uma propriedade de endereço. Eu estou mudando uma propriedade. Se eu estou mudando uma propriedade de endereço, eu estou mudando o endereço como um todo. E essa é a diferença fundamental entre Value Object e Customer. Já Customer não, cara. Customer... né? Não, cara, customer, se eu pegar e mudar o endereço, se eu pegar e mudar o salário, se eu mudar o nome, eu posso mudar qualquer coisa, eu só não posso mudar o ID. Então, o customer é, por natureza, mutável, porque é uma entidade, e entidades são mutáveis, e value objects são naturalmente imutáveis. E aí você utiliza aí propriedades da linguagem, aqui, por exemplo, em C#, fica mais natural, você tem, então, value objects modelado como structs, e, eventualmente, as tuas entidades modeladas como classe. Um ponto importante, tá? Não confundir essa imutabilidade com a imutabilidade que é recomendada na programação funcional. Em programação funcional, se assume que objetos devem ser imutáveis. Então, por exemplo, se eu fosse numa linguagem funcional, se eu estivesse, por exemplo, trabalhando com F#, né, e eu fosse mudar uma propriedade de customer, você diria, nossa, você vai criar então uma nova instância de customer. Isso é um detalhe de implementação técnica, tá? Porque é parte do paradigma funcional. Estrategicamente, ou analisando a coisa sob perspectiva de DDD, mesmo que em F# eu crie uma nova instância, eu vou saber que eu estou falando da mesma entidade, no caso do mesmo cliente, porque eu estou com o mesmo ID. Percebe? Então, o ID acaba sendo a tua grande base. Inclusive, né, quando a gente vai falar mais tarde, quando você começa a ter outras encarnações dessa entidade em outros contextos delimitados. Né? Por exemplo, o conjunto de propriedades que eu tenho com relação, por exemplo, a um paciente dentro de um hospital é diferente quando ele está na enfermaria, no contexto da enfermaria, de quando eventualmente ele está na tesouraria, de quando eventualmente ele está no plano de saúde. Né? Então, partes separadas do sistema podem assumir diferentes conjuntos de dados para estar descrevendo eventualmente a mesma coisa. O que vai estar classificando que é a mesma coisa? O fato de eu estar com o mesmo ID nos diferentes contextos. Entende? O ID é a minha linha unificadora. Por isso, meu amigo, agora me perdi até quem foi que perguntou, acho que foi o Lucas Marques,
Por isso a importância, eventualmente, de você pensar tão bem o ID, tá? E aí tem toda uma discussão se o ID, eventualmente, deveria ser um ID artificial, algo que o teu sistema sugere, ou o ID deveria ser natural, baseado, por exemplo, no caso de uma pessoa, no CPF. Tipo, vamos usar o CPF como sendo... Aí tem toda uma discussão dentro de DDD. Eu, Elemar, sou o cara que defende a possibilidade do ID artificial. Tá? E aí, só que essa é uma discussão que vale uma aula inteira só para eu explicar por que a experiência me ensinou. Yikes, né? Que o ID é real, é problema. Só para dar um spoiler para vocês, tá? Eu trabalhei durante anos suportando um negócio que atendia uma empresa brasileira, né? Que atuava somente no Brasil, e tinha, por exemplo, para uma das entidades, para uma das pessoas, né, que ela estava representando o ID natural de CPF, até que ela começou a vender para fora. E aí as pessoas não têm CPF. E aí como é que você faz? Né? Aí você começa a inventar um ID secundário, ID composto e mais um bocado de coisa. Por isso que, na prática, pensando que eu estou... E aí isso é um pouco mais de GOF, está pensando que nós temos que ter sistemas que funcionam hoje, atendendo as demandas do negócio de hoje, as restrições de hoje, os requisitos funcionais, os aspectos funcionais de hoje, cara, eu também tenho que pensar, eventualmente, no futuro, né, e nas mudanças que eu vou ter. Então, geralmente, por prática, né, e aí são cicatrizes, não tem nada cravado em pedra, eu costumo defender a ideia do ID artificial e não do ID real. Mas, voltando para essa definição, acho que agora ficou claro, né? Agora, tem uma confusão que acontece com muita frequência. Muitas vezes, as pessoas separam... por exemplo, eu quero permitir que alguém... Vamos separar a coisa em termos de lógica aqui, né? Eu quero permitir que alguém, eventualmente, tenha... aí a pegadinha mais comum, né? E, cara, se o cara tiver mais do que um endereço, eu quero permitir que o cara tenha vários endereços residenciais, né? Como é que eu faço para poder ter esse cara? Porque eu passo a ter uma relação para muitos, né? Então, quando você vai, de novo, deixa eu separar aqui mais uma vez o banco de dados, né? Vamos dizer que você esteja com esse cara e você diz, não, tá bom, eu quero pegar agora o meu customer, né? E no lugar de ter essa brincadeira toda, eu quero ter, então, uma propriedade que é uma lista, né? De novo, código de boteco aqui, tá, gente? Não estou preocupado em código bonito. E aí você vai dizer, cara, eu vou ter uma lista de endereço que eu vou assumir que são os endereços, né? Addresses, né? Acho que é isso aqui, devo ter errado, mas está tudo certo. E aí, cara, você assume potencialmente aqui que você tem a lista de endereços. Aí você começa a dizer, tá bom, Elemar, nesse momento aqui, quando eu pensar na persistência, né, eu não vou poder mais ter uma tabela só, porque, enfaticamente, eu vou estar falando de uma relação de 1 para muitos, eu preciso criar uma segunda tabela. E aí você vai começar a dizer para mim, olha, Lemar, e tem mais uma coisa, tá? Nessa outra tabela, eu vou ter que ter um ID para poder fazer essa referência, né? Tem que ter um ID de relação aqui. Um ponto importante para a gente começar a pensar aqui, de novo, em termos conceituais, é que não é exatamente isso que está acontecendo. Aliás, esse é o grande problema, tá? A demanda por ter um ID no modelo de persistência faz muita gente perceber, às vezes, value objects como sendo entidades, mas não são. Na prática, o que você tem aqui é o seguinte, ó, você tem um endereço, né, que continua sendo o teu value object, e você vai ter potencialmente uma outra classe, um outro tipo aqui, né, um outro tipo, que seria, por exemplo, aqui agora sim como uma classe, né? Porque você está tratando desse cara que seria daqui a pouco tipo vamos pegar um exemplo aqui, tá? Address point, ou address P, por exemplo. Então, depois a gente pensa no nome semântico que faça mais sentido para isso, tá? Porque aqui, eventualmente, você vai daí sim dizer que você pode ter, para esse cara vai ter uma entidade, né? Para esse cara aqui vai ser sim uma entidade, que vai ser do tipo ID, aqui vai ser uma string, então vamos botar aqui alguma coisa tipo ref address, né? E aí, nesse ref address, você vai ter aqui uma propriedade que é um ID para poder referenciar ela. Você vai ter um outro cara que vai ser, eventualmente, aqui tá a sacanagem, tá? Um address type, é o cara que você está especificando qual é o tipo do endereço, certo? E aqui você vai ter, de novo, uma propriedade endereço, né, que vai estar referenciando
né, address, ou melhor, a physical address. Agora, repare aqui o que aconteceu, tá? Na prática, você viu nascer uma entidade, que é essa entidade que diz que eu tenho um local de contato, um local referencial, e esse local de contato, eventualmente, está localizado nesse endereço físico, entende? Só que tem uma propriedade aqui que é mutável, que é a propriedade do tipo desse endereço, né? Se é um endereço residencial, se é um endereço... Né? Aqui eu tenho esse cara que vai poder ser utilizado. Um ponto importante, aliás, aqui, tá? Em termos de modelagem, por modelagem, você deve assumir que quando você tem, por exemplo, Elemar, né, e a minha esposa, por exemplo, Juliana, nós dois moramos no mesmo endereço, entende? Nós dois moramos no mesmo endereço. Entretanto, embora eu tenha o mesmo endereço para os dois aqui, eu tenho um probleminha, tá? Se eu tivesse uma propriedade aqui, por exemplo, para cliente, que fosse, de novo aqui, home address, né? Eu deveria pegar, nesse caso aqui, se eu fosse especificar o meu endereço bonitão aqui, ó, para home address, só para nós poder voltar ao exemplo anterior, na modelagem do banco, eu jamais poderia colocar esse cara como um cara separado e apartado e fazer com que eu e a Juliana estivéssemos apontando para o mesmo cara no banco. Por quê? Porque, enfaticamente, o fato de eu me mudar não indica que ela se muda, entende? E esse acaba sendo uma falha comum de modelagem, porque muitas vezes, quando você está tratando de value objects, você está tratando de propriedades que são iguais, valores iguais, mas que não são os mesmos. Percebe? Valores iguais, mas não são os mesmos, porque, embora eu e a Juliana moremos no mesmo endereço hoje, quando eu mudar o endereço dela por alguma razão, eu não deveria automaticamente mudar o meu endereço, entende? São coisas, em termos de modelagem e domínio, que não fazem o menor sentido, a menos que você tenha um endereço do casal, né? Registrado para poder, mas daí seria uma entidade que estaria dando uma semântica de, cara, isso aqui está tratando do endereço do casal, não é simplesmente a representação física do endereço. Entenderam essa separação, pessoal? Então, no final das contas, DDD acaba nos dando bons insights de como fazer a modelagem, e aqui tem uma coisa importante, tá? Ele vai nos dar uma boa representação da modelagem do domínio no lado da aplicação, mas também vai nos dar bons insights sobre a modelagem de dados. E aqui mais uma coisa importante, tá? E aqui, polêmica, mamilos, né? Para a gente poder entender. Olha só, muitas vezes as pessoas dizem que, poxa, eu não vou colocar lógica de negócio numa Store Procedure, porque isso fere DDD. Fere o DDD. Tipo, se você botar código de negócio dentro de uma Store Procedure e você usa DDD, você fere DDD. Qual o problema? Você não entende DDD. Porque, o que eu estou dizendo lá no início, tá? Domain Driven Design, ele trata da complexidade do domínio. Ele não está olhando a solução técnica e ele não está olhando necessariamente o legado. Então, o que acaba acontecendo, tá? A discussão de o código com a lógica tá no banco de dados ou o código com a lógica tá no teu código de aplicação, não é algo que o DDD se importe muito, entende? Porque, na prática, se está no banco de dados ou se está na aplicação, continua sendo código, né? Só que um está no servidor, está no outro, mas é código do mesmo jeito, é lógica do mesmo jeito. Então, DDD, ele não vai ser opinativo com relação ao local aonde você está implementando. Ah, não, Elemar, mas olha só, em termos de organização, eu quero localizar tudo que está relacionado com a modelagem do meu domínio no servidor de aplicação ou na minha aplicação, para poder, eventualmente, dar um pouco mais de facilitar a manutenção, facilitar, eventualmente, a produção de testes, facilitar versionamento. Só que, testes, versionamento, manutenção, são todos aspectos relacionados à solução técnica. Entende? Que sim, são boas práticas. Não estou aqui necessariamente nem atacando, nem defendendo a utilização do banco de dados como sendo um lugar para você ter código de domínio. Entretanto, o que eu estou deixando claro é que DDD não fala necessariamente que não, você não pode ter código. Se você tem código no banco de dados, você está ferindo DDD. Não, não é isso. Entende? Você eventualmente está conduzindo aí uma prática que pode ser questionável,
dependendo da forma como você pensa o teu sistema, sob a perspectiva de engenharia, sob a perspectiva de desenvolvimento, sob a perspectiva de como se conduz a evolução, mas não é algo que DDD se importa muito, entende? DDD vai falar muito mais da semântica, do entendimento do que você está tratando. E aí, eventualmente, você começa a pensar que DDD, o design projetado pelo domínio, ele impacta todo o teu sistema, começando pela interface. A gente já discutiu outro dia um pouco sobre isso, a gente vai discutir mais, mas sim, o user interface acaba sendo impactado, mas você vai ter lá embaixo também o teu modelo de persistência também afetado. Então, nossa, aqui está o domínio. Desculpa, besteira, tá? O domínio está em todos os lugares, é mais ou menos onipresente, né, para você poder, ele está ou ele é influenciado. Agora, de novo, tá? Quanto mais, aí você argumenta, não, mas Ademar, eu quero concentrar o código da lógica do domínio para facilitar a manutenção, testabilidade, evolução. Beleza, isso é padrão de design seu, né, para você eventualmente facilitar o seu trabalho no futuro, mas não é necessariamente uma coisa associada diretamente com o DDD. Isso é importante, beleza? Então, o que acaba acontecendo a partir disso, né? Nesse momento, então, você tem o teu modelo de domínio bem representadinho, tudo muito fácil, né? A questão toda, de novo, um verbo em C Sharp, ele vive naturalmente como sendo uma struct separada, se você está trabalhando com C Sharp, ou numa classe separada, caso você esteja trabalhando com Java, ou eventualmente num registro separado, caso você esteja trabalhando numa linguagem funcional. Se por acaso está trabalhando dentro do banco de dados, o Value Object aparece naturalmente como colunas adicionais da mesma tabela onde você está eventualmente armazenando a entidade. Entende? É só você identificar aonde ele vive em cada lugar. E entender que, por exemplo, a demanda, por exemplo, muitas vezes você tem que botar um ID, né? Às vezes acontece isso, não, cara, tem que botar um ID por causa que o banco me obriga a ter um ID, para ter uma chave primária. Cara, esse ID que você colocou no banco e veio como uma necessidade do domínio, desculpa, como uma necessidade da solução técnica, cara, ela não deveria ser algo que vai alterar o teu domínio. Eu já vi muita gente falando besteira, sabe? Tipo, cara, aqui eu tenho que ter um ID, então, consequentemente, se eu tenho que ter um ID, é uma entidade. Besteira mesmo, besteira gigante, tá? Tipo, o fato do ID o ID é a base de comparação ou os valores? A comparação é pelo ID ou a comparação é estrutural? É isso que vai diferenciar um Value Object de uma entidade. E, Charles, assim, por que isso é tão importante, tá? É tão importante porque, de novo, né, quando você começa a analisar os elementos que vão ser representados no teu domínio, isso vai te dando bons insights para a forma como você pensa a programação, para a forma como você pensa, inclusive, a atualização, cara. Pô, eu vou deixar, por exemplo, um Value Object com as propriedades todas, os sets vão ser todos privados. Por quê? Porque ela tem que ser imutável. Então, por design, eu começo a ter esse tipo de resposta, né? Então, esse ponto acaba ajudando e bastante. E o ponto interessante é o seguinte, tá? No longo prazo, e eu falo para vocês por experiência, tá lá na pré-história, né? O Elemarzinho o jovem Elemar, né? Antes do DDD, o Elemar estava trabalhando, por exemplo, com, por exemplo, móveizinhos no ambiente 3D, e no ambiente 3D uma coisa que o Elemarzinho tinha, na época, era uma bela classe, né? De produto, né? Desculpe, de ponto. Hoje eu sei que, eventualmente, essa classe deveria ser uma struct, mas na época eu não sabia tudo isso, eu estou falando lá em 2002, tá? Início do C Sharp, o Lemar tinha lá uma propriedade que tinha lá o double, AX em getSet, para pegar a posição, tá? Então, double para Y, né? Pensando que eu estou falando de um ponto 3D para getSet, eu fazia assim, tá? O Lemarzinho no passado fez essa besteira, né? E eu tinha, enfaticamente, um double para Z com getSet. E, cara, o que acontecia? O meu ambiente 3D, por exemplo, eu tinha, por exemplo, um móvelzinho, né? Vamos chamar aqui que eu tenho, por exemplo, uma cadeira, só para um conceito exemplo aqui, tá? Eu tenho uma cadeira, e a minha cadeira, daqui a pouco, ela tem uma posição. Então, vou botar aqui uma posição, a minha cadeira, eventualmente, vai ter um ID, né? Então, vou botar aqui uma propriedade de ID, e, eventualmente, aqui eu vou ter uma propriedade de posição, né, para poder revelar a posição onde esse cara está. Então, a posição vai ser 1.3 com a minha posição. Cara, qual é o problema que eu tinha, tá? Na época, ingenuamente, eu fiz tudo com getSet aberto. Cara, e aí eu tinha que ter como gatilho, toda vez que tu alterava a posição X, Y, Z do negócio, eu tinha que alterar no ambiente 3D. O que eu tive que fazer? Eu tive que começar a gerar evento
a torto e direito, e eu comecei a pensar que isso era evento do domínio, né? Na prática não era evento do domínio, era um problema de solução técnica, eu tinha modelado mal, tá? Na prática, esse cara aqui devia ter o get, o set, os sets privados aqui, e esse cara devia ser um struct. Porque a comparação do ponto devia ser estrutural, não devia ser baseada em ID, eu não tenho um ID natural. Então, quando eu fosse trocar, eu deveria trocar só o ponto, eu teria um evento só, para ficar monitorando, não teria que ver a alteração do X, do Y e do Z, né? E eu faria essa substituição mais natural. E hoje em dia, né, meu amigo Nelson Nobre, eu faria essa implementação muito mais fácil, né, com record struct, né, que eventualmente seria read-only, né, para ter, eventualmente, aqui o meu ponto 3, como sendo X, double X, double Y e double Z. Então, eu teria esse cara hoje implementado assim, né? Muito mais natural, muito mais fácil, né? Que, de novo, né? Você não sabe as coisas. Infelizmente, eu comecei a escrever esse código em 2002, né? Quando eu fui pegar o livro do Evans, era 2006, né? 2006, já tinha passado um bom tempo. Outra coisa, aqui o Elemarzinho tinha, em 2002, o Elemarzinho tinha 23 aninhos, né? Em 2006, o Lemarzinho já estava mais velho, já tinha um pouco mais de cicatrizes, né? Então, aquela história, o tempo vai levando. Bom, a gente tem, então, essa visão das entidades, né, que a gente já começou a entender, e a visão dos Value Objects. Agora, onde é que entra, enfaticamente, os tais dos agregados que o pessoal fala? Primeiro ponto, tá? O que é um agregado? Bom, para explicar esse conceito um pouco melhor, vamos tentar olhar a coisa junto aqui sobre essa pequena relação. Eu tenho o cliente a gente sabe que é uma entidade, tá? Eu tenho o pedido, né, que eventualmente eu sei que é uma entidade, eu sei que eu tenho um item de pedido, esse item de pedido eu assumo porque ele é mutável, eu faço a comparação dele pelo ID de que ele também é uma entidade, e finalmente eu tenho aqui embaixo um endereço, e assumo que o endereço aqui passa a ser um Value Object, como a gente sabe que é. Beleza, agora vamos começar a pensar como é que eu vou implementar esse código. Na prática, o que eu recomendo? Bom, tudo aquilo que é entidade passou a ter um ID. Então, eu tenho um ID aqui para o meu cliente, eu tenho um ID para o meu pedido, eu tenho um ID para o meu item de pedido, e no meu endereço eu sei que eu não vou ter esse cara especificado. Muito bem. Eventualmente, aqui, os meus itens têm um ponto importante, tá? Reparem, em termos de modelagem, que eu boto os itens como sendo uma coleção aqui dos meus order items que estão lá em cima, tá? Um ponto interessante para se observar aqui é que eu botei esse cara aqui como itens, como sendo coleção. Para mim está tudo bem, tá? Agora, quando eu vou introduzir o cliente especificamente, no lugar de ter o customer aqui, eu coloquei o customer ID. Eu não coloquei um apontamento direto para customer, que é um outro erro que eu entendo, é um erro, né? Um estilo de programação que eu entendo que acaba sendo problema, tá? Porque muitas vezes você quer carregar um pedido, mas você não quer carregar toda a bagunça junto, né? Você não quer carregar, eventualmente, cara, vou pegar o pedido, vou pegar o item de pedido, desculpa, vou pegar todos os clientes, vou pegar toda a coisa junto. Não faz muito sentido para mim isso, tá? Eu poderia, modernamente, eventualmente colocar aqui um customer e usar lazy loading, né? Tipo, na primeira vez que fosse requisitada essa propriedade, eu vou no banco e recupero isso. Qual o problema para falar sobre isso com vocês, tá? Eu não tenho opinião, como eu sou consultor, né? Eu acabo tendo que abraçar tudo, mas, de uma maneira geral, eu não gosto de lazy loading, tá? Porque eu vejo muitas vezes, muitas aplicações tendo problemas em produção, porque propriedades são carregadas de forma inadvertida em momentos que não são os mais adequados, né? E aí isso gera problema para mim. Ou ainda, pior, né? Eu começo a botar todo um set de carga para carregar propriedades juntas, né? Durante o load, muitas vezes sem pensar direito no que eu estou carregando. Então, cara, não é difícil você, daqui a pouco, gerar um gráfico em que você traz o banco de dados inteiro para dentro do sistema, tá? Então, o que eu percebo? Quando eu tenho essa relação, que é uma relação de dependência, aqui eu estou usando símbolos de UML, né? Eu tenho composição, então eu sei que o endereço é uma composição, eu sei que os order items são agregações, eu estou trabalhando com agregação, e enfaticamente aqui eu tenho uma dependência, né? O cliente, ele depende, o pedido, ele depende da existência do cliente. O que eu também começo a perceber aqui em termos de relação para a modelagem, tá? Eu começo a perceber que eu tenho duas unidades transacionais. O que eu quero dizer com duas unidades transacionais aqui, tá? Eu começo a perceber que eu tenho duas transactions distintas
porque eu tenho que manter determinados conjuntos de dados juntos e de forma coerente. Então, o que é um agregado? Um agregado, na minha visão, é a expressão de uma unidade transacional. Perceba, em qualquer sistema que eu vou fazer, eu tenho que permitir que cliente seja atualizado dentro do banco, né, separado. Não tem que, toda vez que eu abro um cliente, eu tenho que abrir junto os pedidos dele. Isso não faz sentido. Então, cliente participa de um bloco transacional. Em compensação, pedido, itens de pedido, o endereço do pedido, tudo isso faz parte de uma única unidade transacional. Não faz sentido para mim, né, eventualmente, observar e alterar, por exemplo, um item de pedido de maneira isolada, né? Então, isso faz parte de uma unidade transacional separada. Essas unidades transacionais são, pura e simplesmente, os nossos agregados. Tá? Então, sempre que você encontra, meu amigo Daniel Bezerra, por exemplo, tá? Sempre que você encontra entidades que vão ter que ser atualizadas, sincronizadas, né? Elas sempre têm que estar sync para eu conseguir entender que eu completei uma operação. Eu estou entendendo que eu estou dentro do mesmo bloco de agregação, porque eu estou dentro do mesmo bloco transacional. Eu traduzo a agregação, que é o jeito que o DDD fala, para um banco de dados, falar sobre uma transaction. Né? Então, eu vou ter que botar tudo dentro de uma transaction, dar um begin e um commit no final, quando estou falando com o cliente, com o pedido, e vou ter que dar um begin e vou ter que dar um end no final, quando estou tratando de customer. Não faz muito sentido eu ter as duas coisas dentro da mesma transaction, em termos de modelagem. Então, de novo, DDD acaba nos dando insights valorosos para a gente poder pensar, inclusive, na forma como te modela o nosso banco de dados e a operação em relação com ele. Mais um ponto importante, tá? Quando você entende, então, que você tem esses caras como bloco transacional, você entende naturalmente também que cada bloco transacional tem um ponto de entrada, né? Então, por exemplo, o ponto de entrada para o bloco transacional relacionado ao cliente é a própria entidade cliente. O bloco transacional para a entidade do pedido, ou para o agregado do pedido, vai ser a entidade pedido. Entende? E aí o que o DDD chama isso? O DDD chama isso de aggregate root, né? É a tua raiz da agregação. E esse é um ponto interessante, tá? Quando você pensa em repositórios, por exemplo, que é um outro design pattern tático, que é associado a DDD, embora não seja específico de DDD, quantos repositórios você deve ter? Tantos quantos você tem agregados, né? Porque o repositório vai tratar de uma transação, de um bloco transacional, em cima de uma única unidade de agregação. Então, consequentemente, em cima, por exemplo, do pedido. Então, você tem, nessa modelagem aqui, 2 repositórios em potencial. Você tem um repositório para tratar de cliente e você tem um segundo repositório que é para poder tratar de pedido. Ah, mas eu não vou ter um repositório para tratar de order item? Claro que não. Entende? Porque o order item ele não existe como um bloco de agregação independente. Você não vai fazer operações em isolamento num único item de pedido. Você sempre vai estar trabalhando em cima do pedido. Claro, isso nessa modelagem que eu estou apontando aqui, tá? Eventualmente você vai conversar com o cliente e o cliente vai te apontar cenários de negócio em que isso faz sentido. Aí a coisa muda, tá? E a outra beleza de eventualmente você perceber a coisa dessa forma aqui é que você tem um belo insight para começar a fazer sua modelagem em bancos que não sejam bancos relacionais. Mongo como RavenDB. Cara, o que vai acontecer, tá? Naturalmente, você vai começar, eventualmente, isso aqui, por exemplo, é um pedido. Olha que interessante, ó. Num pedido, tudo que corresponde ao mesmo bloco de agregação, enquanto... Vamos traduzir a coisa, tá? Num banco relacional, um agregado corresponde ao limite de uma transação. É um boundary transacional. Num banco de dados no SQL, um agregado corresponde ao limite de um documento. Então, tudo aquilo que você representa como sendo um único agregado dentro da tua representação com DDD, quando você vai lá para a transação, lá para o banco para modelar um JSON, por exemplo, para salvar no Mongo, para salvar no Raven, cara, tudo aquilo que faz parte do mesmo agregado está aqui. Então, percebe, ó, eu vou ter o endereço de entrega, né? O endereço de entrega faz parte dessa unidade de agregação, entende? Então, está aqui dentro. Os itens de pedido fazem parte da mesma unidade de agregação. Então, aqui, os itens de pedido também estão representados de forma separada aqui. Um ponto importante para a gente poder entender, olha só, o cliente, por exemplo, cara, o cliente, eu estou com dependência dele.
É uma relação de dependência, não é agregação. Não está dentro do mesmo agregado. Então, consequentemente, eu tenho um ID para ele. Muita gente, quando fala sobre bancos de documentos, por exemplo, banco NoSQL, assume que, poxa, eu não tenho relação entre documentos. Não tenho joins. Claro que tem. Né? A questão toda é você tem uma redução muito grande, né? Porque, especificamente, num banco relacional, como você só tem uma estrutura tabular, e óbvio, estou aqui ignorando os novos sabores de SQL e de Oracle que vão ter, ou Postgres e tudo mais, que vão ter lá campos JSON, campos XML. Numa estrutura tradicional de SQL, você tem estruturas tabulares, então você tem uma proliferação de tabelas. Numa estrutura baseada em documentos, cara, você está utilizando uma representação que suporta mais de um nível, né? Então, consequentemente, suporta coleção. Então, naturalmente, você consegue reduzir a quantidade de tipos de documento conforme a quantidade de tipos de agregados. Então, DDD também serve, né, como driver, né, para você poder modelar um banco de documentos do jeito certo, né? Para você poder modelar um Mongo, para você modelar um Raven, né? Vamos falar de Raven, não de Mongo, né? Para você modelar um desses caras direito. Qual é o grande problema que as pessoas têm quando vão utilizar um banco NoSQL? Quando vão utilizar um banco NoSQL, com muita frequência elas modelam o banco NoSQL das duas uma. Ou elas modelam da mesma forma como modelariam um banco relacional, e aí não tem vantagem nenhuma, ou, pior ainda, tá? Elas modelam da forma como elas acham que é dizendo, cara, não tem mais join, então vou começar a colocar tudo aqui dentro. Tipo, um documento, ele tem tudo, tem o dado do cliente. Não tem. Aliás, um ponto interessante aqui, tá? Repara que nas itens de pedido, eu estou colocando, por exemplo, o ID do produto. Por quê? Porque no item de pedido, eu tenho uma relação com uma entidade, que é uma outra unidade de agregação, que é o produto. Entende? Eu não tenho o produto não nasce quando eu vendo ele, já existe separado, então eu tenho um ID para ele. Mas você pergunta para mim, Zelimar, por que eu tenho o nome, eu tenho o preço, por exemplo, aqui? Porque o nome e o preço são o nome e o preço do momento em que eu fiz a venda. Entende? Por quê? Porque, mais uma vez, vocês sabem, né? Eu não posso, eventualmente... Gente, isso é uma falha grande de modelagem, né? Documentos fiscais, pedidos, notas fiscais são imutáveis. Se, por acaso, o marketing resolver mudar o nome de um produto, você não deveria ter o nome do produto alterado nas notas fiscais. Então, cara, você vai copiar o nome do produto para cá. Ah, mas eu estou copiando. Você está copiando por quê? Porque, embora o dado seja, essa talvez seja o grande insight, tá? Muitas vezes o dado é igual, mas não é o mesmo. Ou seja, o nome do produto na venda, no item de pedido, não é a mesma coisa que o nome do produto no produto, enfaticamente. Você pode ter, por exemplo, um produto que nunca vai mudar de nome. E aí, para toda a vida, enfaticamente, o nome do produto nos pedidos e o nome do produto no produto vão ser a mesma coisa. Beleza? Eles vão permanecer iguais para sempre. O dado, entretanto, é igual, mas continuará não sendo o mesmo. Então, dentro do teu código, né, você pode até ter, eventualmente, mas se você quiser, uma entidade de marcação, uma interface de marcação, né, para dizer que um cara vai ser um aggregate root, né, para você poder apontar como entidade de marcação e dizer que, eventualmente, esse aggregate root vai ser aí uma entidade, né? Então, você manifesta que é uma entidade, que eventualmente vai ter um determinado tipo. Você pode até, eventualmente, fazer a coisa desse jeito, criar uma entidade de marcação para deixar no teu modelo de domínio a coisa mais expressiva, né? E aí você pode assumir, eventualmente, que o teu repositório, né, se você for tratado no repositório, você pode assumir que um repositório, né, aqui, eventualmente, vai ter suporte, né, para trabalhar para um determinado... vai ter ali como base a especificação de um aggregate root, né? Você pode até ter isso aqui no teu código se você achar que é necessário, para você deixar... Eu sou do time, né, que defende a ideia de trazer valor semântico para o código. Eu gosto da ideia de usar essas entidades de marcação no meu código, mas, mais uma vez, tá? Isso é um detalhe, né, da complexidade da solução técnica. Não é uma recomendação do DDD, não é nada, não tem nada relacionado, né, lá com a intenção expressa pelo Evans, ou então revisada mais tarde pelo Vernon. Uau! E assim, meus amados, acho que eu expliquei para vocês a diferença entre entidade, entre value object
e efetivamente agregado. E aí a gente tem que começar a entender um pouquinho melhor como é que funcionam essas coisas, quais são os boundaries transacionais. O agregado é um boundary transacional que a gente precisa observar. Se eu tenho um boundary transacional que aparece eventualmente no meu domínio, porque o negócio é que essas entidades são sempre atualizadas juntas, por exemplo, tá? Eu tenho um forte indício de que eu tenho ali um boundary transacional que indica que eu deveria ter um único repositório que garantiria a atualização desse cara todos ao mesmo tempo. Não estou dizendo, Daniel fez uma pergunta em off, não precisa trazer aqui para a gente esse ponto, tá, Daniel? Mas eu não estou dizendo que é o teu cenário, explicitamente, mas aí você entende, eventualmente lá no nosso grupo, né, quando você fez a pergunta no nosso grupo no Telegram, você entende porque tem a resposta, se certifica apenas que você não está falando de um único agregado e tentando compensar a coisa com uma solução técnica a partir de um domain event que, enfim, né, aquela coisa toda a gente conversa mais depois. Especificamente sobre o que eu mostrei aqui, Palhares, ficou claro? Você está mudo, Palhares? Está tranquilaço, Lemar. A nossa dúvida, Marco, que eu queria trazer, e aí eu acho que todo desenvolvedor que programou ali 2090 e vem trazendo que em algum momento a gente programou com sistemas orientados a bancos, muito entre aspas, tá? E aí eu acho que a maior dificuldade dos desenvolvedores antigos eu sempre programei orientado a tabela, vamos colocar assim, né? Tinha um monte de tabelas, as regras estavam ali, e dali saem as entidades, muito entre aspas de novo, né? E quando vem o DDD e apresenta tudo isso, a dúvida sua cara, como é que eu vou levar isso para o meu código e, ao mesmo tempo, eu, como desenvolvedor, também modelo as tabelas, né? Quando eu estou falando ali de bancos relacionais, né? E isso eu acho que é o que causa muita confusão, assim, no desenvolvimento, né? Como que eu consigo diferenciar, né? Quando eu falo assim, o meu modelo aqui dentro do meu código, ele não precisa literalmente representar a tabela, pode ser representado totalmente diferente da maneira que eu guardo meus dados, né? Então, eu acho que ali que o pulo do gato está ali, entendeu? Eu concordo com você, né? Eu concordo com você, e esse é um ponto bem interessante, aliás, Palhares, para a gente poder entender de novo o contexto, né? Ontem, eu estava falando numa palestra que eu fiz com o pessoal uma palestra que eu fiz lá com o pessoal do Full Cycle, né? E eu estava dizendo, cara, texto sem contexto é pretexto. E eu vou repetir de novo, tá? Texto sem contexto é pretexto. É interessante que a gente volte no tempo e entenda exatamente onde é que nasce essa preocupação do DDD. Como é que o Evans nasceu com o DDD? De onde veio essa demanda de DDD? Muito, em fato, viu, Palhares, pela forma como se fazia sistema nessa época. Como é que se fazia sistemas nessa época, cara? Você tinha um analista de sistemas que ia até o cliente, aí percebia com o cliente quais eram as consultas e relatórios, quais eram os outputs que deveriam ser gerados, pelo menos o cara que faz bem, tá? Quais eram os outputs que iam fazer esse negócio aqui? Aí ele tentava decompor isso num modelo relacional, então fazia um desenhozinho do ER, né, o modelo da tabela, e aí, a partir disso, porque é o cara ótimo, né, para você poder gerar as consultas e relatórios, e a partir disso você pensava em, cara, que cadastros eu tenho que ter, quais são os cadastros para poder alimentar essas tabelas, né, e aí você tinha essa referência, né, esse referencial. Por exemplo, muito da unidade transacional nascia porque, cara, eu separava muito a forma como eu persistia os dados da lógica do negócio. O ponto é, 99% dos sistemas que eram pensados naquela época, eles eram basicamente sistemas onde você preenchia tabelas, literalmente, para, a partir dessas tabelas preenchidas, poder gerar consultas e relatórios. O ponto todo com o tempo, né, se você for pegar de novo 90, 2000, o menu que você tinha literalmente um menu consulta, o cadastro, consultas, relatórios e administração, alguma coisa tipo ou geral ou alguma coisa separada, mas era consulta, literalmente cadastro, consultas, relatórios. Você tinha um menu de relatórios, menu de consultas, aí você usava lá ferramentas, né, para poder fazer relatórios. A coisa era tão natural que era normal para quem trabalha de novo 99, 2000 ali, que você fizesse um modelo com PLSQL da vida, né, em cima do Oracle, né, e a própria interface do Oracle dizia, cara, em cima dessas tabelas, deixa eu construir esses forms, né, então, tipo, você tinha literalmente forms de input, que eram, os sistemas todos se restringiam a formas de input onde você alimentava esse cara, e basicamente toda a modelagem que você fazia era você garantir integridade referencial. Então, por exemplo, eu vou garantir, né, por banco de dados, que quando você fizer uma alteração numa determinada tabela, você fizer a referenciar um ID,
esse ID de fato existe, né? Então você vai manter integridade referencial, você não vai poder apagar um produto se por acaso ele é apontado em algum item de produto. Aí começam a surgir coisas maravilhosas, né? Como por exemplo, produto você não apaga registro, você só marca como não disponível, né? Você começa a entender essas coisas. Tudo isso é herança desse tempo. O que acabou acontecendo ali, Palhares, especificamente? O que acabou acontecendo, primeiro, se tudo que você tem é isso, né? Efetivamente, TDD não faz muita diferença na tua vida, aliás, só te atrapalha, entende? Se tudo que você quer entregar como sistema é isso, se essa é a tua proposição de valor, DDD não te ajuda, DDD te atrapalha, entende? Agora, o ponto todo deveria ser isso, ou é isso que o teu cliente espera que você entregue? Aí é uma pergunta um pouco mais enroscada, tá? Porque o cliente vai dizer para você, não. Cada vez menos eu falo em cadastrar uma venda e cada vez mais eu falo de um sistema que apoia a venda. Então, você começa a falar sobre operações de negócio que vão além do conceito de, enfaticamente, fazer CRUD, né? Criar, resgatar, atualizar e apagar. Então, cada vez mais você começa a pensar, não. Porque o que acabava acontecendo, tá? As pessoas, elas recebiam um treinamento de negócio e aí depois elas diziam, cara, quais são as tabelas no sistema, ou quais são os cadastros que você tem que atualizar para poder executar essa operação. E aí você tinha uma coisa, era o negócio, então o cara sabia o sistema, sabia o negócio, mas não sabia usar o sistema. Nessa época, aliás, um pouco antes, tá? 90 ali, existia a famigerada função do digitador, que era o cara que literalmente pegava os registros de venda e entrava nas telas de cadastro certas, né? Meu primeiro emprego, eu tive a função de digitador, tá? Eu trabalhava lá digitando as vendas de uma feira do livro. Foi um dos primeiros trabalhos que eu consegui nessa área. Eu ajudei a fazer um sistema que automatizava a feira do livro. O que acontece? A partir das vendas que as banquinhas faziam, eu queria fazer a relação das notas que eu tinha que emitir. Então, era o relatório para poder fazer as notas, porque as notas também eram emitidas em outro lugar, entendeu? Então, eu mandava lá um arquivo texto para um outro cara que fazia a impressão das notas. Tudo separado, um horror. Mas, enfim, era assim que se pensava. Você pensava o sistema dissociado do negócio. O que começou a acontecer? Cara, cada vez mais eu começo a entender que não faz muito sentido eu ter um sistema para registrar operações, registrar dados e ter consultas e relatórios. Isso é anêmico. Aliás, o próprio Evans começa a falar sobre modelagens que são anêmicas. O que é a modelagem que é anêmica? É exatamente essa modelagem que dá uma ênfase muito grande para esse aspecto tecnicista. Né? Me dá o código do cadastro. Cara, cadastro? Que cadastro? Eu não faço um cadastro, eu faço uma venda, entende? E aí começa a dizer, beleza, cara, começa tudo, então começa dizendo, cara, para de usar essa terminologia que você está utilizando e começa a tentar entender um pouco melhor a terminologia que o negócio utiliza. E aí começa a discussão sobre, beleza, tudo começa então pela linguagem onipresente, para você conversar com os especialistas. Outra coisa que acontece, cara, no passado, nesse modelo de grandes tabelas, né, o que você tinha? Você tinha um sistema inteiro, gigantão, que atendia a empresa inteira. Entende? E aí você controlava quem acessava o quê, e vamos lá, eu falo no passado como se não fosse verdade em muitos lugares ainda, tá? Mas você controlava quem acessava o quê pelo usuário. Então, o usuário tinha permissão para acessar este cadastro. Ou então, o usuário tinha permissão para acessar essa consulta. É uma coisa muito, muito voltada para a pessoa, tipo, essa pessoa pode, essa pessoa não pode. Na prática, o que o Evans começou a dizer? Não, só um pouquinho. Um vendedor vai acessar uma interface que vai facilitar a venda. Um cara que está eventualmente trabalhando na oficina vai acessar uma parte do sistema que vai, assumindo uma oficina mecânica, por exemplo, uma concessionária, que é o exemplo que o Evans dá. Mas esse cara vai ter que ver a parte relacionada com a manutenção do carro. Outra coisa, você pegava no sistema antigo, de novo década de 90, um tabelão, cara, você abria um form, cara, não era incomum, né? Para quem mexe com o sistema antigo, você ter telas lá, por exemplo, com 10, 15, 20, 30 abas, né? E aí aquela história, não. Para eu fazer o meu trabalho, eu vou abrir o cadastro do cliente e vou na aba tal. É pior, aí você começa com uma loucura. Não, mas o cara não pode ver algumas abas aqui porque elas são críticas. Então, o que você faz? Você bota lá no nível, no cadastro do usuário,
você coloca que abas que ele pode ver. E aí você começa a capar o sistema com as abas conforme que ele tem autorização para ver. Ou seja, é um sistema tão pautado nesses dados que ele suporta tanto a gestão dos dados e ele suporta muito pouco a execução do negócio. Então, consequentemente, esse sistema entrega menos valor. Qual é a provocação do Evans? Cara, para com essa cachaça. Para de pensar a coisa sob a perspectiva do teu cadastro, do teu banco. Começa a pensar sob a perspectiva do que é, de fato, a complexidade que deveria estar no coração do teu software. Não é complexidade técnica, deveria ser complexidade do teu domínio. Então, começa a pensar o teu sistema a partir do domínio. Agora, eu concordo contigo, Trapalhares. A questão não é uma mudança, usar DDD não é uma mudança incremental. Ela não é nem uma mudança evolutiva, é uma mudança revolucionária. Você passa a ver sistemas de uma outra forma. Só que, enfaticamente, né, isso demanda aí um novo aculturamento. A coisa não é fácil, né? Você eventualmente não consegue trazer isso dentro das organizações fácil, porque, como é que você muda um sistema para começar a usar DDD? Aí você começa a ver os devs, né, fazendo besteira. Tipo, não, na prática eu estou usando DDD porque, na verdade, cada tabela vai corresponder a uma entidade, e aí mistura tudo, tá? Porque aí você vê as tabelas com IDs e você diz assim, isso aqui é uma entidade. Não, cara, isso é um value object. Não, isso é uma entidade porque tem ID. Eu vi que se tem ID é entidade. Ah, tá bom, Champs. Né? Aí a dor do cara, não, mas com isso, né, eu vou pegar esse sistema antigão e vou pegar todas as lógicas de negócio que estão lá nas Story Procedure, aquela Story Procedure bonita, sabe? Com 13 mil, 14 mil linhas, eu vou pegar essa Story Procedure de consolidação e eu vou começar a mover ela para dentro do código, porque aí, eventualmente, eu vou estar isolando o domínio. Cara, só não, né? Você está utilizando padrões táticos de DDD, sim, né? Mas você está usando padrões táticos de DDD sem estar resolvendo a visão estratégica de DDD, que é exatamente esse entendimento de, cara, eu preciso modelar, e a partir dessa modelagem, eu penso no modelo de persistência. O meu modelo, modelar, o entendimento do domínio direciona uma modelagem de banco mais estruturada. Então, o ER nasce a partir do modelo do domínio, e nunca ao contrário, né? Mas, assim, também tem cenários em que você vai ter pontos de isolamento, porque o que o repositório acaba sendo? Isso é uma discussão para outra conversa nossa, tá? Mas o que aquele serviço de domínio importantíssimo lá que o repositório acaba sendo? O repositório acaba sendo, muitas vezes, uma camada de proteção para você exatamente isolar o teu banco de dados, né, a tua visão do banco de dados, da tua visão do teu modelo de domínio. Esse cara vai fazer esse depara para você. Mas aí começa outras confusões, tá? Tipo, o povo começa a confundir tudo. Tipo, poxa, eu tenho que gerar uma tela, né, com nome e telefone dos clientes que fizeram as últimas compras. Isso é uma projeção do banco. Aí o cara vai dizer assim, não, mas espera aí só um pouquinho, eu vou retornar a entidade, você torna os JSON desse tamanhão, sabe? Uma lista, porque você quer só ter nome e telefone. O cara jura que está fazendo a coisa certa. Na prática, ele está tentando usar o chip, ele está bem intencionado, tá? Mas ele não aprendeu DDD, pelo menos, e aí vocês entendem, né, por que o nome do curso é DDD do jeito certo, né? Porque é muito fácil fazer do jeito errado, né? Mas essa é uma outra discussão. Meus amados, deixa-me fazer uma questão acerca desse assunto. Imagine no Word, no exemplo que você tinha ali, só que quando nós queremos alterar uma entidade, devemos recuperar a entidade por completo de banco de dados, supostamente. Mas imagine que vocês só queriam mudar o estado do order e tinham uma order com centenas de pedidos, centenas de itens. Seria plausível ter uma entidade do order mais enxuta? Seria, sabe por quê, meu amigo Nelson Nobre? O único ponto é o seguinte, tá? Para você poder entender isso junto comigo. Vamos entender eu e você aqui junto, tá? Repara, o que eu disse para você que é enfaticamente o que determina a existência da entidade? O ID, certo? Então, eventualmente, se eu tivesse dentro do meu código, vamos pegar aqui de novo a minha representação, deixa eu ver se eu ainda estou com a tela carregada. Tenho a tela carregada aqui, tá? Se eventualmente eu tenho dentro do meu sistema no cenário que você escreveu, o order e o order ID, eu posso tranquilamente, por exemplo, um order, né, a classe order,
né? Enfaticamente essa order tem lá todas as propriedades, classificações e tudo mais. Eu posso ter, por exemplo, uma classe order resume, ou melhor, o cabeçalho do pedido, né? Order reader, que eventualmente pode ser parte da composição. Aqui eu estou simplificando, assumindo que... vamos pegar aqui o order resume, porque o reader pode ser uma parte de composição lá. É uma versão simplificada do pedido. O que vai dizer que esse cara enfaticamente é a mesma coisa que outro cara? Enfaticamente, o fato de eles terem o mesmo ID. É o ID que é o tema de unificação. Não é o mesmo tipo. Eu posso ter tipos diferentes dentro da minha representação, eu posso ter tipos diferentes dentro do meu modelo para representar potencialmente aqui uma mesma entidade. Ponto importante apenas, tá? Meu amigo Nelson Nobre. Eu posso, não significa necessariamente dizer que eu devo, né? E aí a gente vai ter que tentar entender um pouco mais quais são as penalidades, quais são os problemas que eventualmente eu vou viver a partir disso. Eu posso fazer? Eu posso. E aí entra aquilo que eu estava falando para vocês, né? Tipo, eu adoro, eu falo sempre sobre isso, eu quero resgatar esse pensamento para vocês. Eu adoro a definição que o Google dá para engenharia de software. O Google fala no seu livro clássico lá de engenharia de software, eles falam que, eu acho que já é um livro que pode ser considerado clássico, né? O Google dá essa pancada aqui, tá? Que para mim, se o programador mais sênior começa a entender, vira uma maravilha. Mas o Google vai falar que engenharia de software engineering at Google, né? O Google vai ensinar a gente que engenharia de software, na verdade, trata de programação sobre o tempo. O tempo é a grande variável, né? Não é porque eu posso fazer agora, não é porque eu vou criar essa representação agora, que isso seja uma boa ideia. Por quê? Agora, não é que o DDD impede isso. O DDD, cara, tem mais uma ID? Tá tudo certo, eu não vou dar bola para você, tá? Agora, sob a perspectiva de engenharia, a pergunta é, cara, ao longo do tempo, eu fazer essa manutenção dessas duas representações diferentes, me parece algo responsável ou não? Aí vem outro ponto, aí a gente discute, tá? Tem cenários que a resposta vai ser sim, tem cenários em que a resposta vai ser não. E isso, né, meu amigo Nelson, é algo que você ganha de novo com repertório, com cicatrizes, para poder fazer a coisa do jeito certo. Agora, DDD não vai ser restritivo. Agora, o que DDD vai te encher o saco, tá? Cara, não, beleza, eu quero acessar agora, então eu vou, por alguma razão, eu quero pegar só um item de pedido. Aí o DDD vai olhar para você e ficar tipo assim... Olha, o item de pedido ele faz parte do bloco de agregação do pedido, né? Então, você deveria retornar o teu pedido e, a partir do pedido, chegar no item de pedido. Ah, não, mas eu preciso. Deixa eu entender melhor para que você precisa, porque das duas, uma. Ou nós estamos entendendo que você trabalha com outra unidade de agregação, e aí você tem um bicho diferente, né? É um outro agregado, ou faz parte do mesmo agregado, e aí você tem uma falha de interpretação do teu negócio. Você tem que voltar para lá e entender direito esse processo que você está querendo fazer. Geralmente, quando alguém quer acessar direto um item de pedido, por exemplo, é muito mais uma demanda de solução técnica do que, enfaticamente, uma demanda de domínio. Cara, eu estou acessando porque, eu quero poder ter esse objeto. Eu vou dar um exemplo importante sobre isso, tá? Muitas pessoas entendem erroneamente que a única forma de acessar dados de uma entidade ou de um agregado deveria ser através de um repositório. Repara, eu estou falando que esse entendimento é incorreto. E por que esse entendimento é incorreto? Porque se por acaso eu boto como regra que o único cara que vai no banco é o repositório, eu estou violando um dos princípios mais sagrados de programação orientada a objeto, que é o do encapsulamento. Eu começo a entender que qualquer serviço que precisa fazer interface com o banco precisa passar pelo repositório. E aí eu desvinculei a ideia do encapsulamento, que, cara, o serviço deveria ser visto como uma caixa preta. E aí você começa a ver um problema, e aí a gente vai eventualmente cair no outro dia, mas uma vez eu estava com um cliente que me chamou porque eles estavam com uma lentidão gigantesca para atualizar os produtos os preços de produto por uma categoria. A demanda era simples, tá? Eu quero atualizar os preços
dos produtos de uma determinada categoria. Aí, o que os caras primeiro começaram a pensar? Categoria é um agregado. Não, não é. Categoria não é um agregado, porque ela não está com bloco de agregação em relação aos produtos. Ah, não. Mas a categoria, então, é uma propriedade dos produtos. Sim, é uma propriedade dos produtos. Tá, então eu quero pegar e fazer a atualização. O que os caras estavam querendo fazer? Eles começaram certo. Vamos botar assim, ó, serviço para atualizar o preço do produto. Ótimo, isso é o que o DDD está mandando fazer. Só que dentro dos caras, os caras fizeram o quê? Fizeram um while em cima do repositório, pedindo para o repositório devolver produto por produto, e enquanto devolvia produto por produto, atualizava na memória e dava update contra o banco. Cara, era assim que os caras tinham feito. Então eu perguntei, irmão, por que vocês não deram um update bonitão lá com uma cláusula where? Ah, não é tão simples. Tá bom, por que não botamos isso aqui numa Store Procedure? Aí acabaram olhando desse tamanho assim, né? Como assim, né? A gente vai estar quebrando as boas práticas, a gente está isolando o domínio. Então, cara, qual boa prática, cara pálida? Primeira coisa foi o seguinte, só para a gente testar, vamos escrever Store Procedure? Vamos escrever Store Procedure. Escrevemos a Store Procedure e executamos. O que estava demorando 4 horas foi feito em 13 segundos. Na primeira execução, porque o banco ainda compilou esse procedure para poder fazer essa otimização e tudo mais. Depois, a coisa ficou instantânea. E o povo, não, mas isso é errado. Só um pouquinho, gente. Volta. DDD existe para atacar a complexidade no coração do software, não para adicionar complexidade para fazer software. Entende? O banco, qual é a forma ótima, técnica, para você poder fazer uma atualização massiva de dados no banco de dados? Seguramente não vai ser trafegando dado na rede de um lado para o outro. Não vai ser assim. Então, o negócio é lá. Ah, mas todo acesso tem que ser feito via repositório. Tá bom, então me mostra no TD, assim, sem querer ser chato, mas me mostra no livro do Evans ou no livro do Vernon, onde que está dito que todo acesso ao banco deve acontecer via repositório. Aí os caras, não, porque vocês devem ter lido um livro diferente do meu, né? E vocês devem ter um Evans e um Vernon diferente dos caras que são meus amigos e que eu converso com eles sobre DDD. Eles não pensam dessa forma. Ah, então eu posso colocar uma instrução de busca de SQL dentro de um serviço de domínio? Pode, mas isso não viola o conceito de serviço de domínio? Queridos, repositório é um tipo de serviço de domínio. E se você, eventualmente, bota um bloco de que todo acesso tem que ser via repositório, cara, você está violando encapsulamento. Entende? Então, não faça besteirinha para a sua vida, não cause dificuldade à toa, né? O serviço de domínio, ele tem que trabalhar de forma encapsulada, e às vezes, um dos grandes propósitos do serviço de domínio é exatamente permitir esse tipo de atualização massiva, né? Tipo, porque senão você resolve a coisa com a entidade ou então com o serviço de aplicação. E outra coisa, a gente está falando sobre outros patterns, entende? Mas esse ponto é um ponto importante, entende? Às vezes as pessoas ficam tão amarradas, parece, pelos dois lados, tá? Ou tão amarradas num mundo onde tudo era o banco e você fazia a conexão via banco e você não conseguia desvincular. Cara, tem muito sistema orientado a objeto que eu vejo hoje ainda, em que o primeiro, lá na pré-história, os nomes de tabela podiam ter no máximo 10 caracteres e os caras copiavam o nome das classes igual o nome das tabelas ainda, tá? Então era CAD-CLI 0723, entende? Como o nome da tabela. Né? Para quem já pegou alguém que tem que mexer com o sistema SAP antigo, então Deus o livre, é mais ou menos isso aí. Agora, esse é um lado, o lado feio. Outro lado também é o lado hipster, né? Que diz assim, não, o que é o lado hipster nessa história? Hipster, de novo, não querendo xingar o hipster, né? Hipster.tech, adoro podcast, tá? Mas o que é o lado hipster aqui? É aquele programador que diz, não, ele viu em algum lugar, algum ser pouco iluminado, dizer que todo acesso deveria acontecer via repositório, o cara não ligou o seu senso crítico para avaliar e aceitou aquilo como verdade. E a partir daquilo, ele se autoimpôs uma dificuldade. Cara, é muito ódio de si mesmo, né? Tipo, eu tô fazendo uma coisa que tá dando muita... Gente, assim, ó, se tá mais difícil do que deveria estar, das duas, uma. Ou você não entendeu direito o problema, ou você tá aplicando errado a técnica. DDD vem para simplificar. Se não vai simplificar necessariamente o tempo de desenvolvimento, porque desenvolver vai te demandar mais energia para você poder fazer o teu design e tudo mais, vai, no mínimo, reduzir o teu custo para manter. Se DDD não te ajudar a reduzir o custo para manter
e nem o custo para desenvolver, brother, foge, Bino. Foge porque você está fazendo a coisa errada. Cuidado. Tá bom? Tu sabe qual é o problema, Elemar? Que antes de, pelo menos na maneira como eu aprendi as coisas, antes do DDD vir simplificar, ele tem que desconstruir o que eu aprendi. Sim. E a gente, né? Então, eu tô tendo epifanias múltiplas aqui, né? Porque isso tudo que tu tá falando faz sentido, só que a gente foi treinado de uma maneira oposta, e tu sabe disso, né? Sim. Então, Não, eu também eu venho de um tempo em que as coisas eram desse jeito, sabe? Mas de novo, por isso que eu acho importante, Charles, e essa é uma dica para vocês e dica para todo mundo que estuda comigo, tá? Você tem que voltar lá atrás e entender qual era o contexto da discussão, entende? Por exemplo, é a mesma coisa quando o povo fala sobre o Manifesto Ágil, né? Qual era o contexto do momento em que os caras escreveram sobre o Manifesto Ágil? O contexto em que foi escrito o Manifesto Ágil era uma época de downsizing, onde você fazia investimentos gigantescos para poder produzir especificações gigantescas, porque você queria mandar, para reduzir custo, você queria mandar a implementação para outsourcing para a Índia, ou para a China, ou para algum lugar onde a princípio dev era muito barato. Então, o que acontece? Dentro das empresas, naquela época, o povo todo ficava dias usando o ML e 400 mil ferramentas, e aqui o problema não é o ML, para que fique bem claro, tá? Eles usavam todas as encarnações possíveis da UML para poder produzir um modelo em detalhe para mandar para a Índia ou para mandar para a China, para que um outro cara não pensasse e simplesmente escrevesse o raio do código de cadastro que a gente estava acostumado a fazer. O que começou a se perceber? Começou a se perceber, cara, que eu demorava mais tempo para fazer a documentação para mandar para alguém do que especificamente para escrever o próprio código direto. Entende? Eu escreveria o código em menos tempo do que eu demorei para fazer a documentação. E aí, daí vem a famosa, cara, nós valorizamos mais software funcionando do que documentação abrangente. Entende? Porque senão a gente vai ficar muito tempo fazendo documentação. Então, cara, antes de gastar tanto tempo fazendo documentação, nesse cenário, dá preferência para escrever código. Nessa época, esse era o contexto. E aí vem o texto. Agora, se você lê o texto sem levar em consideração o contexto, é porque você quer usar como pretexto. Ou para a tua incapacidade e incompetência, ou para a tua eventual falta de honestidade intelectual, né? Você vai querer manipular as pessoas tentando fazer parecer uma meia-verdade. Eu vou consolidar aqui com vocês, só para poder a gente também destacar isso, Charles. Então, o que acontece? Ó? Naquele contexto, e esse é o ponto importante, naquele contexto, o que o Evans estava dizendo? Cara, essa ênfase, lá em 2003, essa ênfase em você modelar o cadastro, modelar as tabelas, pensar as consultas, pensar os relatórios, essa ênfase não te ajuda mais a fazer software como a gente precisa fazer hoje. O software hoje está demandando uma coisa mais complicada. Você está querendo apoiar os processos, não mais fazer cadastro. Então, cara, agora, se tudo que a tua empresa quer é fazer cadastro, estrategicamente, eu considero um erro. Estrategicamente, eu acho que você está dando um tiro no pé. Mas se tudo que a tua empresa faz é cadastro, você não usa DDD. Porque DDD não foi feito para fazer, ele foi exatamente idealizado com a ideia de você produzir software de um jeito diferente. E aí eu quero, para a gente já encaminhar para o encerramento, porque a gente está com 1h30, né? Eu falei que ia ser pouco mais de 40 minutos, mas olha só, eu quero pegar um cara para deixar vocês pensando também um pouco mais. Isso aqui faz parte lá da minha mentoria, né? De arquitetura de software, para a gente poder pensar um pouquinho mais a partir dela, tá? Na minha mentoria de arquitetura de software, tem uma passagem que eu considero maravilhosa e que revela bem essa coisa do texto sem contexto vira pretexto. Todos vocês devem ter ouvido, pelo menos uma vez, a expressão de que a otimização prematura é a raiz de todos os males. Já ouviram isso? Cara, não saia otimizando, porque a otimização prematura é a raiz de todos os males. Essa, e ainda pior, embaixo você bota o nome do autor, Donald Knuth. Donald Knuth, a lenda, né? O deus dos algoritmos. Então, cara, o deus dos algoritmos
está dizendo que a otimização prematura é a raiz de todos os males. Então, você, meu amigo Dev, você deve ignorar completamente qualquer esforço de otimização prematura. Agora, olha o que é a frase completa do NUF. A frase completa do NUF diz o seguinte, ó, devemos esquecer as pequenas eficiências. Digamos, cerca de 97% das vezes, a otimização prematura é a raiz de todos os males. No entanto, aqui está lindo, ó. No entanto, não devemos perder nossas oportunidades nesses 3% críticos. Mas, aí compara, a otimização prematura é a raiz de todos os males. Do lado de, não, gente, ó, 97% dos casos, não sai otimizando não, que você está perdendo tempo, tá? Mas tem uns 3% do teu código aonde faz diferença. E aí, cara, ali você não deve deixar para depois. Ali você deve trabalhar na hora. Percebe a diferença? Aí imagina o coitado do NUF vendo em todos os lugares o povo dizendo, ó, não sai otimizando não, tá? Não sai otimizando porque o NUF ensinou que a otimização prematura é a raiz de todos os males. Ele vai dizer, cara, eu nunca falei isso. Eu disse que você tem que ser seletivo com o que você otimiza. Não que você nunca deva otimizar, porque se você otimizar, você está fazendo besteira, que você vai ser a raiz de todos os males. Não. Seja seletivo. Em 3% dos casos, não mais do que isso, você vai fazer diferença otimizando cedo. Agora, para todo o resto, deixa para depois, não vai fazer diferença. Entende? Então, você começa de novo. Ó, texto sem contexto vira pretexto, né, de gente que é ou desinformada ou mal intencionada. Né? E aí a gente tem que começar a tomar cuidado com isso. Então, de uma maneira geral, Charles, esse é um ponto importante e esse eu acho que é o grande diferencial da gente fazer esse curso de DDD que vocês estão fazendo, né? Que vocês estão aqui como representantes da turma. Mais importante do que a coisa mecânica, entenda o que é uma entidade, entenda o que é um value object, entenda o que é um repositório, entenda o que é asterisco, né? Cara, mais importante do que isso, entenda o contexto, desenvolva o pensamento crítico, verifica qual é o cenário que isso te ajuda a resolver de fato, aonde que eventualmente o DDD vai colaborar para você fazer uma coisa que de fato vai atacar a complexidade no coração do software e te ajudar a adicionar valor, e onde que DDD eventualmente só vai estar, se aplicado obviamente da coisa errada, adicionando complexidade para fazer software que não é o que a gente quer. Tá bom? Então, meus amados, eu queria agradecer muitíssimo aqui a vocês pela breve participação, né, nessa conversa, né? O Lucas, obrigado, Daniel Bezerra, que falou pra caramba, Daniel Maia, não posso ouvir mais a voz de vocês, brincadeira, tá? Vocês estão convidados sempre para perguntar quando vocês quiserem, né, nesses encontros que são as nossas missões extras. Daqui a pouco eu vou estar disponibilizando esse vídeo para vocês poderem assistir de novo e outra vez, né, e eventualmente levantar mais discussões. Tá bom? Acho que eu vou sair com mais dúvida do que certeza, mas é bom, né? Porque me mas deu esse é o lado... investigar, mas... Esse é o lado bom, Daniel. Esse é o lado bom, sabe? Assim, ó, nós estamos numa geração que está muito cheia de certezas, cara. E na certeza você não constrói nada novo, nada que vale a pena. Você começa a crescer, de fato, quando você constrói dúvida, né? E aí, Charles, o que eu estava dizendo aqui é assim, ó, você precisa entender qual foi a dor que gerou o negócio, entende? Se você não entende, esse é o grande ponto, se você não entende a dor que motiva, você dificilmente vai conseguir aproveitar o benefício da coisa. E toda vez que você toma uma decisão de design, principalmente as arquiteturais, mas de design, toda vez que você toma uma decisão, cara, você está no trade-off, tá? Essa tua decisão vai te trazer um monte de benefícios de um lado, mas eventualmente alguns efeitos colaterais não desejados do outro, né? E você precisa saber se eventualmente lidar com os efeitos colaterais dói mais ou dói menos, entende? Às vezes, lidar com os efeitos colaterais dói mais. E você diz, cara, só um pouquinho, deixa eu voltar aqui atrás, porque eventualmente esse não é o melhor caminho. Não existe nenhuma solução bala de prata, né? Não existe solução bala de prata. E sempre que você usa liberdade criativa para poder corromper um conceito, eventualmente você pode estar praticando auto-engano e criando um monstrinho para você e para todo mundo. Meus amados, obrigado a vocês pela companhia. Vou encerrando aqui a gravação dessa conversa que ficou com 1h40, né? Eu queria 40 minutos, fizemos 1 hora a mais. Que maravilha. Muito bom. Até uma próxima.